No próximo slide, nós vamos ter algumas palavras reservadas, né? Vocês têm na apostila de vocês, vocês podem olhar com mais calma. Um outro momento bastante importante é que Java ele é fortemente orientado a objeto. Por quê? Porque quase tudo é objeto, tirando algumas exceções. Bom, na sequência, nós temos aí, né, mais um slide, Alex, mostrando justamente as vantagens dessas classes, que elas podem estar agregando funcionalidades. Então, nesse caso, nós temos aí a declaração de uma variável chamada valor, que ela é do tipo string e que ela recebe 1. Bom, até aí não é muito diferente do que nós vimos no semestre passado, né? Só que observem que agora eu estou criando uma variável número e o tipo ele é integer. Na verdade, isso aqui ele é um tipo de dado, é uma classe lá do nosso Java. Bom, e toda essa parte aqui, professor, da onde é que veio isso? Bom, isso aqui é uma forma de conversão de tipo de dados. Então, nós estamos convertendo uma variável string, que é do tipo valor é do tipo string, e nós estamos transformando para inteiro. É importante ainda mencionar, pessoal, que, como a professora Tereza já falou aqui, tudo em Java consiste em uma classe, exceto nos tipos primitivos, igual nós temos lá os inteiros, o char, que a gente conhece, o char, vamos dizer assim, que a gente conhece, o boolean, que também há as suas especificações. Operadores, vocês podem notar aí que os operadores são idênticos. Eu falar semelhante, eu acho que ainda vou estar sendo ainda humilde. São idênticos ao que vocês utilizaram na linguagem C. Vocês notaram aí no slide, vocês devem ter reparado na apostila. Porém, existe uma consideração que deve ser feita aqui, que consiste no operador de soma, no operador mais, que realiza também a utilização, que é utilizado também para a concatenação de strings. Além disso, nós temos também os operadores lógicos para operações utilizando lá as nossas instruções condicionais. No caso, as classes que nós definimos, elas podem realizar chamadas a métodos. Vamos trabalhar assim, elas realizam chamadas a funções, que vocês já conhecem, de outras classes, para realizar, para somar forças para se realizar alguma tarefa. Vamos para um exemplo? Vamos sim. Então, na sequência, nós temos aí um exemplo de mensagem. Então, nesse caso, nós temos o nosso terceiro programa. Então, observem que nós estamos começando também com o Public Static Void Main, é onde o programa vai começar a sua execução. Nesse caso, eu estou criando uma variável do tipo mensagem. Mas, bom, quem é mensagem? Isso a gente vai ver no próximo slide. Na sequência, nós temos aí a declaração de uma variável mensagem, né? Isso é uma classe que nós definimos. Se é uma classe, é um novo tipo de dado. Então, agora eu posso definir qualquer variável sendo desse tipo. Então, eu defini class mensagem, então é um novo tipo de dado. E dentro dessa classe, eu estou definindo um determinado método. Entendam agora método como função. Então, eu tenho public void. Relembram do void do semestre passado? O void quer dizer que essa função não retorna nada. Então, eu estou dizendo que esse método imprimir, ele não vai retornar nada. Bom, e o que é que ele vai fazer, esse método? Dentro desse método, eu tenho system.out.println, que é uma forma de imprimir na tela o quê? O que vai estar aqui entre aspas duplas. No slide anterior, só para agora a gente fixar o conceito. Então, o que aconteceu? Então, o nosso programa principal vai começar aqui no Public Static Void Main. Então, eu criei a minha variável m, que é do tipo mensagem, e na sequência eu fiz um m.imprimir. Bom, quem que é m? M é o objeto, é a variável que eu criei anteriormente. Ponto imprimir, ele está mandando uma mensagem solicitando que esse método, essa função imprimir, seja executada. Nas estruturas condicionais e de repetição, as primeiras aí, que são semelhantes ao C também, que consistem no if e else, no switch, estruturas condicionais, e para repetição, while, do while e for. Bom, pessoal, na sequência nós temos aí um exemplo, observando o uso do if e else, né? Nesse caso, desse exemplo do if, nós temos aqui o if, entre parênteses, nós vamos colocar o nosso condicional, né, que vai ser ou verdadeiro ou falso. Já compilei e for executar na minha linha de comando, né,
Lembrando que o professor Alex falou, nós vamos utilizar lá o Java, o nome do arquivo, que vai ser o .class, mas não tem a necessidade dessa extensão, né? Então vai ser aquele arquivo. E nesse caso, eu vou ainda fornecer algumas informações para a execução desse programa. E nesse caso, quando isso ocorre, eu vou estar obtendo essas informações através dessa variável, que neste caso aqui chama-se args. Então vamos agora olhar o outro exemplo, que mostra justamente o caso do switch, que é uma outra forma, outra estrutura de seleção. Nesse switch aqui, o que é que está sendo realizado? Args na posição 0. Quem que é 0? 0 é a primeira posição do vetor. Né? Que vetor? O vetor de strings que foi passado com o parâmetro na sua execução. E nesse caso do switch, nós temos duas opções. Quando ele for A, ele vai imprimir vogal, e o default, ou seja, se nenhum caso anterior foi satisfeito, ele vai imprimir não é vogal. Mas olhem só a semelhança com o C. Um método, no caso, nossa função principal, main, que recebe um vetor de argumentos. Notem que recebe um vetor de argumentos. É instanciada aí uma variável, é criada uma variável j de 10 com o valor 10 e o while vai acontecer até que o argumento, enquanto j for maior do que o argumento que foi passado. E aí nós temos o nosso famoso do while, o do que inicia, então, ele vai executar a primeira vez, vai imprimir, no caso que mínimo é maior que máximo, vai, no caso, incrementar o valor mínimo que foi recebido como argumento, e depois decrementar o nosso valor máximo. Em algum momento, o nosso valor mínimo vai ser menor que o máximo. Então, enquanto mínimo for menor do que máximo, ele vai executar esse laço aqui. Mais um exemplo de uma estrutura de repetição, que consiste no for. Classe exemplo for, o nosso método, a nossa função principal, que recebe o vetor de argumentos aqui, nosso vetor de argumentos, e é criado aqui um laço de repetição com a palavra reservada for. For define-se a variável de controle, iniciando com 0, enquanto j for menor do que 10, ele vai realizar o que tem aqui dentro. Caso isso seja uma verdade, enquanto ele for menor do que 10, depois que for executado, ela é incrementada. Bom, temos mais ainda um assunto que são os vetores ou os arrays, né, que são as famosas estruturas homogêneas de dados, são aquelas estruturas estáticas e segue a mesma ideia aí do padrão C, então mais outra semelhança. Né? Então nesse caso nós precisamos observar que são estruturas de dados homogêneas ou do tipo int, float, double, dependendo da necessidade vocês vão criar essas variáveis, essas estruturas aí. Pontos importantes, né, para ressaltar a questão dos vetores. Muito cuidado ao acessar uma determinada posição, aquela posição tem que existir, né? Observando para vocês não aumentarem ou diminuírem aí, porque como que vocês vão acessar uma variável, uma posição que ela não existe? Então, muito cuidado nesse aspecto. Bom, na sequência nós temos aí um slide que mostra um exemplo sobre os vetores. Então, nesse caso, nós temos aí a criação de uma variável. Nós estamos criando a variável v, observem que ela é do tipo inteira, é o nosso vetor. O que vai estar determinando isso? Vai ser justamente o abre e fecha colchetes. Então, nós já estamos definindo esse vetor e estamos especificando que tem 10 posições, 10 elementos. E observe que um caso diferente do C é que nós precisamos utilizar esse operador new. Dentro desse método do main, nós temos aí o system.out.print e estamos especificando, apresentando para o usuário o tamanho desse V, desse vetor. Bom, pessoal, boa noite, até a próxima aula. Boa noite, pessoal. Até mais.